Bem-vindos a uma jornada pela história do ícone automotivo, o Volkswagen Fusca. Desde a sua criação na Alemanha até a sua chegada triunfante no Brasil, esta é uma história repleta de inovação, paixão e um legado duradouro. O projeto foi iniciado durante o regime nazista na Alemanha, sob a liderança de Adolf Hitler. Ele estava interessado em criar um carro acessível e confiável para as massas, algo que até então era um privilégio de poucos. O renomado engenheiro Ferdinand Porsche foi contratado para liderar o desenvolvimento do carro. Ele desempenhou um papel fundamental no projeto. Porsche foi o responsável por projetar o sistema mecânico do Fusca. Ele introduziu várias inovações que se tornaram características marcantes do veículo. Uma das inovações mais notáveis foi o uso de um motor traseiro refrigerado a ar. Isso proporcionava uma solução mais simples e confiável em comparação com os motores frontais tradicionais. Porsche implementou um sistema de suspensão independente nas 4 rodas, o que proporcionou uma condução mais suave e estável, mesmo em terrenos irregulares. Introduziu o conceito de chassi plataforma, que se tornou uma característica distintiva do Fusca. Isso permitiu uma construção mais simples e econômica, sem comprometer a resistência e durabilidade. Trabalhando em conjunto com a equipe de design, Porsche contribuiu para o exterior compacto e aerodinâmico do Fusca, otimizando a eficiência do combustível e a facilidade de manobra. O carro design de Porsche e sua equipe era ligeiramente diferente do carro que conquistou o mundo. O design final teve alguns toques pessoais do próprio Adolf, para deixá-lo mais carismático. É um detalhe perturbador, mas faz parte da história do carro. Porsche estava focado em criar um veículo que fosse simples de manter e altamente confiável. Isso resultou em um design mecânico robusto e de baixa manutenção. O sistema de refrigeração a ar do motor era uma solução interessante para um problema recorrente nos automóveis da época. Como ainda não tinha sido inventado o fluido para arrefecimento, era normal acumular ferrugem no radiador, o que diminui a confiabilidade dos automóveis, necessitando de manutenções recorrentes no sistema de arrefecimento. Ferdinand Porsche garantiu que o Fusca atendesse plenamente ao propósito original estabelecido pelo regime nazista, um carro acessível e confiável para as massas. Além do design mecânico, Porsche também esteve envolvido na fundação da fábrica de Wolfsburg, onde o Fusca seria produzido em massa. O projeto do Fusca teve um grande impacto na sociedade alemã. Ele simbolizava a promessa de mobilidade e prosperidade para o povo, embora a eclosão da Segunda Guerra Mundial tenha alterado significativamente os planos iniciais. Após o conflito, o Fusca foi adaptado e relançado como um veículo para o mercado global, tornando-se um ícone mundialmente reconhecido e um símbolo de resiliência e renovação. Com o fim da guerra, a produção do Fusca foi retomada na Alemanha e, aos poucos, o carro começou a ser exportado para outros países. O Fusca ganhou popularidade nos Estados Unidos na década de 1950, impulsionado por campanhas publicitárias bem-sucedidas e sua reputação de confiabilidade e economia. A fábrica de Wolfsburg, na Alemanha, foi significativamente expandida para atender à crescente demanda global pelo Fusca. Ao longo dos anos, a Volkswagen introduziu diversas variações do Fusca, como versões conversíveis, peruas e modelos com especificações esportivas. Para atender a demanda em várias regiões, a Volkswagen estabeleceu fábricas e parcerias em diferentes países, incluindo Brasil, México, África do Sul, Austrália, Nigéria, Índia, entre outros. Em 1978, a produção do Fusca na Alemanha foi encerrada para dar espaço a modelos mais modernos. Apesar do encerramento na Alemanha, a produção do Fusca continuou em outros países por várias décadas, como Brasil, México e Nigéria. O Volkswagen Fusca teve uma trajetória marcante no Brasil, tornando-se um dos carros mais emblemáticos da indústria automotiva do país. Eis os principais marcos da sua história. O Fusca chegou ao Brasil em 1950, sendo inicialmente importado. Rapidamente, conquistou o público com sua simplicidade, robustez e economia de combustível. Em 1959, a Volkswagen inaugurou sua fábrica em São Bernardo do Campo, SP, e o Fusca começou a ser produzido localmente. Adequações ao mercado brasileiro.
O Fusca passou por algumas modificações para atender às necessidades e preferências do mercado brasileiro. Entre elas estavam suspensão mais alta para enfrentar estradas não pavimentadas e um sistema elétrico mais potente para lidar com as condições locais. Nas décadas de 60 e 70, o Fusca tornou-se o carro mais vendido no Brasil. Sua simplicidade mecânica e facilidade de manutenção foram atributos valorizados pelos consumidores. Em 1993, foi lançado o Fusca Itamar, uma versão modernizada do clássico. Apresentava algumas atualizações de design e mecânica em relação aos modelos anteriores. O último Fusca clássico foi produzido no Brasil em 1996, encerrando uma era de mais de 4 décadas. Teve uma nova geração. Em 2012, a Volkswagen lançou a nova geração do Fusca, conhecida como a New Beetle, inspirada no design clássico, mas com tecnologia e conforto modernos. A produção da nova geração do Fusca foi encerrada em 2019 em razão da mudança no perfil do mercado, com a crescente preferência por SUVs. O Volkswagen Fusca fabricado no Brasil passou por várias mudanças mecânicas e estilísticas ao longo dos anos. Vou detalhar as principais versões e características. Fusca de 1959 a 1963. Motorização. Inicialmente, o Fusca brasileiro usava um motor de 1.200 cm3, conhecido como a motor 1200. Características mecânicas: suspensão traseira oscilante, freios a tambor nas 4 rodas, câmbio manual de 4 marchas. Diferenças estilísticas: grade dianteira dividida, lanternas traseiras de formato oval. Fusca de 1964 a 1966. Motorização: introdução do motor 1.300 cm3, motor 1300. Características mecânicas: motor ligeiramente mais potente, com 36 cavalos. Diferenças estilísticas: grade dianteira única, janelas dianteiras maiores. Fusca de 1967 a 1972. Motorização: motores 1.300 cm3 e 1.500 cm3, motor 1500, com um aumento significativo de potência. Características mecânicas: freios dianteiros a disco opcionais, melhorias na suspensão. Diferenças estilísticas: faróis maiores, lanternas traseiras retangulares. Fusca de 1973 a 1980. Motorização: introdução do motor 1.600 cm3, motor 1600. Características mecânicas: motor mais potente, com 50 cavalos, melhorias na transmissão e suspensão. Diferenças estilísticas: para-choques maiores, novos acabamentos internos. Fusca de 1981 a 1983. Motorização e aperfeiçoamento do motor 1.600 cm3. Características mecânicas: melhorias na carburação e sistema elétrico. Diferenças estilísticas: para-choques envolventes, novos acabamentos internos. Fusca de 1984 a 1986. Motorização: motor 1.600 cm3 com algumas melhorias em eficiência. Características mecânicas: aperfeiçoamentos na eletrônica e na injeção de combustível, apenas modelos a gasolina. Diferenças estilísticas: grade dianteira mais larga e faróis maiores. Fusca Itamar de 1993 a 1996. Motorização: o Fusca Itamar era equipado com um motor 1.600 cm3, o mesmo utilizado nas últimas versões produzidas anteriormente. Esse motor produzia cerca de 46 cavalos de potência. A mecânica do Fusca Itamar era semelhante à dos Fuscas produzidos nas décadas anteriores. No entanto, algumas melhorias foram implementadas em relação aos modelos mais antigos. Por exemplo, a suspensão e a transmissão foram aprimoradas para oferecer um melhor desempenho e dirigibilidade. Detalhes estilísticos: o Fusca Itamar apresentava algumas mudanças estilísticas em relação aos modelos anteriores. Destacavam-se novos para-choques e grade dianteira, faróis retangulares, retrovisores externos com um novo design,
Agora vamos ver algumas curiosidades interessantes sobre o Volkswagen Fusca no Brasil. Recorde de produção. O Brasil detém o recorde mundial de produção do Fusca, com mais de 3,3 milhões de unidades fabricadas, tornando-se o país que mais produziu esse modelo clássico. A adaptação rural. No Brasil, o Fusca foi adaptado para várias finalidades, incluindo versões rurais conhecidas como a Fusca Safari. Esses modelos eram levantados para maior altura do solo, permitindo a navegação em terrenos acidentados. Fusca como táxi. O Fusca foi um dos carros mais populares para uso como táxi no Brasil, especialmente nas décadas de 60 e 70, devido à sua confiabilidade e baixo consumo de combustível. O Fusquinha aqui no Brasil foi sinônimo de carro popular, porém seu maior legado foram diversos carros derivados do Fusca. Numa época em que as importações de automóveis era praticamente proibida, diversos fabricantes nacionais usaram a plataforma simples e barata para produzir carros exclusivos, dentre eles Volkswagen Brasília, de 1973 a 1982. A Brasília foi um modelo derivado do Fusca, apresentando um design de carroceria atípica com amplo espaço interno. Tinha como objetivo oferecer uma opção mais espaçosa e versátil em comparação com o Fusca tradicional. Volkswagen Variant, de 1969 a 1977. A Variant foi uma perua derivada do Fusca, oferecendo mais espaço de carga e versatilidade para famílias e empresários. Era uma opção popular para quem precisava de um veículo utilitário compacto. Volkswagen SP2, de 1972 a 1976. O SP2 foi um esportivo de 2 lugares com um design único e uma carroceria mais esportiva, embora ainda compartilhasse elementos mecânicos com o Fusca. Volkswagen Karmann Ghia TC, de 1970 a 1976. O Karmann Ghia TC foi um coupé esportivo que compartilhava a plataforma do Fusca e foi produzido em parceria com a Karmann Ghia, uma empresa alemã especializada em design automotivo. Puma GT, de 1967 a 1996. O Puma GT foi um esportivo de design exótico, inspirado em Ferrari, produzido por uma empresa brasileira independente, mas utilizava componentes mecânicos do Fusca. MP Laffer, de 1974 a 1990. O MP Laffer foi um roadster conversível de estilo clássico, projetado para emular os carros esportivos europeus, na linha do Lotus 7. Utilizava a mecânica do Fusca. Isso prova que o projeto de Ferdinand Porsche estava à frente de seu tempo. A baratinha da Volkswagen encontrou no brasileiro uma paixão que foi passada de geração em geração. Se você gostou desse conteúdo e quer assistir mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal History Móvel. Aqui falamos de carros antigos e curiosidades do meio automotivo. E claro, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seu amigo que é apaixonado pelo Fusca.